Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do Holandês Voador. E hoje eu tô aqui para indicar mais filmes para você assistir na Prime Video nesse final de semana, nessa quinta-feira, quando você quiser. Então já vai deixando aquele like aqui embaixo, se inscreve no canal e vem comigo que hoje tem dicas Prime Video. O primeiro filme da lista é um filme inusitado porque ele é norueguês, chamado Kon-Tiki. E é um filme que conta uma história real do Thor Heyerdahl, que é um pesquisador norueguês que acreditava que a Polinésia tinha sido ocupada primeiro pelos povos da América do Sul e não pelos povos do Oeste, como diziam os livros de história. E para provar que essa tese ousada era possível, o Thor decide construir uma jangada com os mesmos materiais que foram usados há séculos atrás pelo Kon-Tiki e convidou 5 tripulantes inexperientes para ir com ele nessa jornada, que duraria 3 meses. E era uma história incrível, não só por uma questão de ser uma viagem de 100 dias, numa jangada que poderia facilmente afundar, quebrar, desmontar, ser engolida por um tubarão, mas também o Thor, que era o líder desses marinheiros, não sabia nem nadar e tinha medo de água. Então basicamente era considerado uma aventura suicida até. Esse filme foi indicado ao Oscar de melhor filme de língua estrangeira em 2013, só que ele perdeu para Amour. Tudo bem então, porque Amour é sensacional. E apesar de ser uma produção da Noruega e ter sido indicado ao Oscar de estrangeiro, ele é todo falado em língua inglesa. Que aliás, teoricamente, só 2 personagens deveriam falar inglês fluentemente ali. Mas tudo bem, são licenças poéticas para o filme funcionar de uma maneira mais internacional também. Esse filme foi dirigido pelo Joaquin Rooney e pelo Espen Sandberg, que dirigiram também O Último Piratas do Caribe. Mas eu acho melhor você não se basear por isso para poder definir a qualidade desses diretores. Porque Piratas do Caribe é uma superprodução muito maior, dependente da Disney, por exemplo. Já esse filme aqui, o Kon-Tiki, é uma produção muito mais intimista, pessoal, independente no caso de uma superprodução, como eu falei, da Disney. Então você acaba vendo um talento pessoal muito maior nesse filme do que no Piratas do Caribe, por exemplo. Aliás, são poucas características que você pode ligar de um filme ao outro. Talvez uma questão visual, porque a fotografia de Kon-Tiki é aquela coisa tropical, muito usada nos filmes da franquia do Piratas do Caribe também. Então se você já assistiu o último Piratas do Caribe, não gostou do que assistiu, não se baseia, não se limita nisso para definir se você vai gostar ou não de Kon-Tiki. Assiste esse filme porque ele tem muito a dizer. Na verdade, ele tem mais a dizer do que Piratas do Caribe, justamente por ele ser mais intimista e mais pessoal desses diretores. É um filme que depende muito mais de atuação, de enredo, de roteiro do que, por exemplo, uma superprodução com muito CGI. Kon-Tiki não foi uma produção em busca de dinheiro, sabe? Foi uma produção muito mais de talento pessoal. Se você nunca viu um filme norueguês por acaso e tá curioso, esse filme aqui especificamente tem uma estrutura narrativa mais hollywoodiana. Apesar de todo o clima independente que eu já falei que ele tem, realmente é um clima independente, mas não é muito fora do habitual para um filme normal, por exemplo. Então acaba sendo aquela mistura de filme europeu, no geral mesmo de europeu, com Hollywood, sabe? Mas é aquele Hollywood bem underground. A interação entre os personagens é uma das coisas mais interessantes também, porque acaba dependendo quase que exclusivamente disso para ele funcionar. É um filme com ótimas atuações, todos eles estão muito bem. Tem até o Gustav Skarsgård, nosso querido Flock aí de Vikings. Mas não se engane, porque é um filme leve, sim, ele não tem muita densidade, só que tem cenas que são muito tensas, porque tem tubarão, tem uma baleia, tem um monte de coisa ali, um monte de bicho que pode aparecer. A jangada é completamente frágil, então você passa o filme inteiro sem ter certeza se eles chegaram ou não ao destino deles. Além de ser um filme que pode sim se assemelhar, por exemplo, às Aventuras de Pi e também aquele filme do Robert Redford, Até o Fim. E eu levei 15 minutos para descobrir que essa atriz não é a Ruth Wilson. Então confere se você tá afim de fugir de grandes produções assim de Hollywood e ver uma coisa mais intimista, que é esse filme Kon-Tiki. O próximo filme da lista é um filme chamado Querido Menino, também um filme recente que eu gostei muito, que basicamente é a história real de um pai tentando lidar com a dependência química do filho mais velho dele. O pai é interpretado pelo Steve Carell numa atuação mais puxada pro drama, e o filho é o Nick, interpretado pelo Timothée Chalamet, que pra mim é um dos maiores atores da idade dele. E a maior parte do tempo esse filme é contado do ponto de vista do pai, do David Sheff, o que foge um pouco do habitual, porque geralmente os filmes sobre dependência química são contados do ponto de vista do dependente químico. Inclusive esse filme ele é baseado no livro escrito pelo próprio David, e o livro inclusive é contado em primeira pessoa, pelo ponto de vista do pai. E o filme também, pelo menos a maior parte do tempo, tem essa ótica, só que se você já leu o livro, você vai perceber algumas diferenças na história. Porque o roteiro do filme, na verdade, é uma mesclagem desse livro escrito pelo David e também por um outro livro escrito pelo Nick, que é o filho, que é o garoto que estava na dependência química. Então é claro que o filme passeia por momentos em que o David não tá. Aí que a gente vai pro ponto de vista do garoto, do Nick. Mas a maior parte do tempo é essa ótica do pai. Uma coisa que eu gostei muito nesse filme é que ele é contado de uma maneira não linear. Isso porque a gente acompanha o pai tentando buscar no passado alguma resposta, algum possível erro que ele possa ter cometido pro filho cair no vício. Por mais que ele tenha muita dificuldade de encontrar essa resposta. E a gente não volta só para a infância do garoto, mas a gente volta também para adolescência, para o início ali da pré-adolescência e alguns momentos mais atuais também. E é aí que o filme também depende muito da boa atuação do Timothée Chalamet, porque o filme não vai te dizer, não vai te dar uma data de quando é passado e quando é presente. Então se você encontra o personagem do Nick num comportamento mais feliz, mais sóbrio,
mais natural, é passado. Então você tem que prestar atenção no filme, não é um filme que você pode ver como distração, não. Você tem que assistir focado para poder entender quando ele mexe com a linha temporal. E essas passagens ficam claras justamente por causa dessa grande atuação do Timothée Chalamet, que pra mim tá melhor do que quando ele foi indicado ao Oscar no Me Chame Pelo Seu Nome, que é muito bom também, ele tava muito bem também. Mas Querido Menino definitivamente é a melhor atuação da carreira dele, apesar de eu achar que o Steve Carell brilha ainda mais que ele nesse filme. É uma atuação muito sensível de um pai que quanto mais tenta ajudar, mais perdido ele parece. É um filme completamente melancólico que tem um peso que reside nessa melancolia, ou seja, não tem nenhuma cena pesada ou graficamente pesada, sabe? Ele é mais atmosférico mesmo. E tem uma trilha sonora que cumpre a função de dar mais vida e fluidez ao enredo. É tudo muito bem casado. Então não deixe de conferir Querido Menino. E agora eu vou puxar aquele clássico que é pra dar credibilidade à lista com ele, o Grande Lebowski, que conta a história do nosso querido Jeffrey Lebowski, que prefere ser chamado de The Dude, que no Brasil seria tipo o cara, que ele tá lá desempregado, vivendo a vida dele, jogando boliche com os amigos, bebendo todos os dias, até que um dia ele é confundido com outro Lebowski que tem na cidade de Los Angeles também, por uns caras que foram cobrar uma dívida da esposa desse outro Lebowski. E agora o nosso Lebowski se envolve nessa trama toda pra poder tirar uma grana aí. Só que uma série de acontecimentos inesperados vão acontecendo, vão surgindo, e o filme chega a lugares inimagináveis. É um dos filmes mais conhecidos da carreira dos irmãos Coen, que são os diretores, e é o meu filme favorito deles. Gosto mais desse do que Fargo, e também gosto mais ou menos empatado com Onde os Fracos Não Têm Vez. Absurdamente, esse filme não foi indicado nem o Oscar em 99, só que a gente lembra que o Oscar 99 foi uma bagunça inacreditável. Dava pra indicar melhor filme, melhor direção, Jeff Bridges como melhor ator e John Goodman como melhor ator coadjuvante. Mas esse ano aí não tava no roteiro, não. E é um filme de gênero, de comédia criminal, que é um tipo de filme que não é mais feito hoje em dia, se você for pensar. Que é o tipo de filme que os Coen eram ótimos em fazer. E é um filme noventista, com características noventistas, que é aqueles filmes que tem muita força nos diálogos e nas características peculiares dos personagens, que também eram peculiares. Muito peculiares nesse filme, inclusive. Inclusive o Lebowski, do Jeff Bridges, é um dos personagens mais carismáticos da história do cinema. E ele guia o filme de uma maneira fantástica, porque é uma série de acontecimentos, como eu falei, inacreditáveis, um surpreendendo o outro, um sendo mais absurdo do que o outro. E o Jeff Bridges transmite uma comédia para esses fatos, para esses acontecimentos, que naturalmente seriam assustadores até. Como eu falei, uma comédia criminal, apesar de ser uma comédia inteligente, que eu não gosto desse termo, comédia inteligente, porque a comédia não tem que ser inteligente, ela tem que ser engraçada. Mas nesse caso é uma comédia inteligente. Irmãos Coen faziam comédia inteligente como ninguém. Ainda fazem, na verdade, só que não é mais o gênero principal deles. Mas não é uma comédia que você vai gargalhar a maior parte do tempo. É claro que vai tirar risadas, mas essa comédia é usada como força pro enredo, não como o principal ali do enredo. Ou seja, ela é usada de uma forma bem natural. As coisas acontecem, as reações dos personagens e como eles lidam com isso é engraçado, mas ninguém bate de cabeça, ninguém cai, tem um tombo engraçado, não é bem trapalhões não, sabe? Apesar de eu gostar. É um clássico que você tem que assistir, tem que ter no seu currículo lá, O Grande Lebowski. Porra. E agora um filme mais tenso, mais de suspense, que é ele, O Presente, que conta a história de um casal vivido pelo Jason Bateman e também pela Rebecca Hall, que acabaram de se mudar para uma casa nova, numa cidade nova, onde o personagem do Jason Bateman reencontra um amigo do colégio. Não era um amigo exatamente, mas era um cara que estudou com ele, que é ele, o Gordo, personagem vivido pelo Joe Edgerton, que dirigiu e roteirizou o filme também. Eu gosto do Joe Edgerton, principalmente atuando. Mas conforme o filme vai passando, o personagem do Joe Edgerton começa meio que perturbar eles. É um cara meio esquisito, meio stalker também, que aparece sem ser convidado, que é aquele tipo de trama guiada por um personagem que é inconveniente, que faz você sentir, sabe, aquele negócio de porra, conveniente pra cacete. Ao mesmo tempo em que a personagem da Rebecca Hall vai descobrindo que tem mais coisa escondida aí entre eles, né, entre os dois personagens, o Jason Bateman e o Joe Edgerton, alguns segredos que eles guardam do passado. Pra começar, finalmente, um filme em que o Jason Bateman é um babaca. Porque geralmente ele faz muitas comédias em que ele é o cara de meia idade, simples, pacato. E esse filme ele não tá estereotipado dessa forma. Apesar de que o Jason Bateman no filme eu vou gostar de qualquer forma. Eu adoro o Jason Bateman. Quem viu Ozark sabe que ele tem muito mais camadas do que esse tipo de comédia que ele faz, que ele é conhecido. E é um filme calmo e denso, que tem um ritmo dessa forma proposital, ao mesmo tempo que ele é provocante. Ele te dá uma dica de que ele vem pra cá, só que na verdade ele não vem pra cá não, ele vem pra cá. Eu gosto quando o filme te desafia, te provoca, faz com que vai pra lá, mas vai pra cá. E até quando ele vai pros momentos mais intensos dele, ele continua com esse ritmo calmo. Não é monótono e não é parado, mas ele é tranquilo, não é frenético, entendeu? Ele tem exatamente o clima que o filme desse deveria ter. E toda essa provocação, claro, vai resultar numa reviravolta. Apesar de não explorar exatamente uma reviravolta no sentido claro da palavra, não é uma revelação final, mas é surpreendente sim como as coisas vão se encaixando, né, no final do filme, e você entende
que aconteceu. E é um filme que também não foge de alguns clichês do gênero, né? Tem tipo o susto do gato. Não é exatamente um gato que tem no filme, mas tem o susto do gato. Sabe qual é? O que é o... Vai ver uma coisa, na verdade é um gato passando, te dá um susto, faz um barulhão, um gato. Eu tenho um gato, ele nunca fez um barulho desse. E toda essa trama de suspense vai crescendo conforme o enredo vai andando, naturalmente. Como eu falei, o Jason Bateman é um protagonista que esconde alguns segredos e você fica curioso com cada informação que é dada com esse segredo, entendeu? E é o primeiro filme da carreira do Joe Edgerton como diretor, e eu gostei, achei bem sucinto. Apesar de que às vezes ele é meio garoto novo na direção. Justamente porque o filme não precisa desses clichês que eu já citei. Então sim, ele precisa amadurecer em alguns pontos, mas eu fiquei bem satisfeito com o resultado do filme. E agora ele, Meia-Noite em Paris, meu filme favorito da carreira do Woody Allen. Eu sei que ele não é considerado o melhor filme dele, mas é o meu favorito. E no filme a gente acompanha o personagem vivido pelo Owen Wilson, que é um escritor que está em busca da fama, do reconhecimento como escritor e que viaja para Paris com a noiva dele. Mas quando dá meia-noite, um grupo de estranhos aparece e meio que leva o personagem do Owen Wilson com eles. Só que na verdade eles são grandes nomes da literatura. Realmente, como eu disse, são sim grandes nomes da literatura vivido por atores que você conhece, como por exemplo Ernest Hemingway, vivido pelo Corey Stoll, Scott Fitzgerald, vivido pelo Tom Hiddleston, quando ele ainda estava começando a aparecer mais no cinema, Adrien Brody, cara, fazendo Salvador Dalí, com aquele bigodinho característico, Kathy Bates, vivendo Gertrude Stein, que era mais poeta do que romancista, mas dá pra encaixar ali. E o Picasso, tem o Picasso no filme também, inclusive tem uma cena muito curiosa em que a Gertrude Stein tá criticando uma arte do Picasso na frente dele, que inclusive eles realmente se conheceram lá em Paris. E quanto mais o personagem do Owen Wilson se encontra com esse pessoal, mais insatisfeito e incompleto ele se sente na época dele. Inclusive o filme sugere sim essa reflexão de que a gente nunca tá satisfeito com o período em que a gente vive. A gente acaba ficando obcecado por períodos anteriores, pela história, né? Inclusive a Marion Cotillard tá nesse filme, a personagem dela comprova essa reflexão, porque ela é uma personagem dessa época antiga que aparece em Paris quando dá meia-noite, só que ela mesma não quer viver nessa época, ela encontra um lugar onde se passa antes da época dela, que ela também quer ir para essa época. Então, como eu falei, o filme explora esse dilema, essa questão de que nós não estamos nunca satisfeitos com a nossa época. Então é isso, pessoal, espero que tenham gostado das dicas de hoje. Inclusive, se você não achar esses filmes com nome em português, procura pelo nome em inglês, porque a Prime Video às vezes não traduz o nome. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar um like aqui embaixo para mim, se inscreve no canal para mais dicas semanais e vídeos diários no Holandês Voador. É isso aí, valeu!